Toyota Etios, será que esse carro é guerreiro? Será que esse carro aguenta? Pois aqui nesse vídeo a gente vai tirar a prova com esse Etios XS 1.5 2017. Esse carro tem quase 100 mil quilômetros, ele foi de um uso relativo e hoje está com a gente aqui no canal 1.8 para a gente fazer o nosso review completo. E um detalhe, essa aqui já é a versão intermediária que em 2017 podia ser equipada com câmbio automático, como é a caixa que está nesse carro. Então fica por aí para conhecer tudo sobre esse Toyota Etios XS 1.5 2017. Em termos de estética, esse carro nunca teve um desenho assim tão instigante, mas ainda assim ele tinha outros atributos. Mas a gente começa falando aqui da dianteira, com essa grade dianteira aqui pintada em preto junto com o tom do carro. Como a gente está falando da versão XS, esse aqui não tem o farol de neblina, que só vinha na XLS. Os faróis principais são com a superfície complexa, luz de lanterna separada e também a seta separada. O bloco principal está preservado. Na lateral a gente começa a olhar para as rodas desse carro, que aqui são calotas aro 14. Essa aqui não é a calota original, mas o desenho, se eu não me engano, é exatamente o mesmo que saiu da fábrica. Você pode comentar aí e nos dizer se esse aqui é o desenho que ele saiu da fábrica em 2017, porque no início o desenho era outro. Na lateral a gente ainda vê aqui repetidor de seta, espelho retrovisor pintado aqui na cor do carro, assim como as maçanetas. Tudo nesse preto infinito, que é o nome dessa cor. As linhas na lateral, elas são horizontais aqui na linha de cintura, na porção inferior do carro a mesma coisa. E é um carro com um desenho tradicional, não tem nada especial nem nada muito disruptivo. A Toyota tentou fazer um carro muito clássico. E ainda assim, aqui atrás tem um aerofólio, coisa que vinha em todos os Etios que são hatches. Esse elemento aqui de estilo melhora um pouquinho mais a estética do carro, já estava presente. Outro detalhe fica por conta aqui das lanternas traseiras, sempre foi essa lanterna grande, translúcida, com luz de posição e freio, mais a luz de seta e também a ré na porção inferior. Para-choque aqui com esse desenho simples, alojamento da placa. E nessa versão XS 1.5 é interessante a gente olhar para onde estão os emblemas aqui, Toyota e Etios, e embaixo 1.5 XS. Todos os emblemas aqui nesse carro, eles estão na posição correta. Isso aqui até serve de referência, caso você esteja olhando para um Etios usado, você pode saber qual é a posição correta aqui dos emblemas. Abertura aqui elétrica, então ele tem um botão elétrico para o destravamento da tampa. E a gente já vai olhar aqui para o porta-malas desse Toyota Etios, que ele está com todas as nossas mochilas aqui, meu capacete, mochila inclusive do nosso equipamento, e eu deixei aqui de propósito exatamente para a gente poder olhar para ele. Está sem o tampão, mas olha só, é um espaço totalmente forrado com carpete, são 270 litros de capacidade e a gente tem alguns detalhes que são mais interessantes aqui, porque a lateral tem forro de carpete, assim como o piso e também a outra lateral. E aqui o banco com os 3 apoios de cabeça, e a gente já está vendo aqui o seguinte, uma outra novidade aqui para 2017 que eu vou te mostrar lá dentro. Tem cinto de 3 pontos aqui para o passageiro central. Mas esse item aqui eu vou te mostrar lá dentro. Fechando a tampa então, a gente vai olhar um pouco mais para o que a gente encontra na parte interna aqui desse Toyota Etios. Primeiro, aqui dentro, para 2017, a gente já tem algumas mudanças, porque o revestimento e o próprio painel ganharam alguns detalhes que são mais interessantes. Primeiro eu quero te falar exatamente do que a gente já vai encontrar aqui em termos de porta. É um ambiente todo em preto, mas aqui tem um tecido na porção onde a gente apoia o braço, um tom de plástico, uma textura e outra textura aqui. Então isso já valoriza um pouco mais a porta. O trinco aqui, ele é cromado nessa versão XS, assim como as saídas do ar-condicionado e também esta porção aqui de dentro no painel do carro. Então, a gente tem aqui esse acabamento total black, né? Volante, painel, e tem várias texturas aqui em termos de painel que são diferentes, o que trazia um pouco mais de requinte para cá, para esse carro. Outro detalhe aqui está nos bancos, em que a gente vai ter aqui um tecido todo ele escurecido também, todo num estilo preto, num estilo escuro, mas que tem costuras aparentes, que tem uma boa pega. A gente vai ter aqui também, esse painel de instrumentos é o destaque aqui para 2017, porque foi quando ele ganhou esse cluster todo digital que a gente tem aqui. E aí a gente vai ter então avisos do próprio carro, vai ter ali na esquerda o velocímetro, o indicador de economia, e ainda eu passando para o lado, eu vou ter alterações aqui para a economia, informações de consumo,
o gráfico do consumo de combustível, eu também vou ter aqui mais informações do veículo, como a anomalia, indicadores aqui para fazer configuração do carro e também volto para cá para essa porção aqui do consumo. Esse painel de instrumentos aqui é o destaque nesse Toyota Etios, que nessa versão XS também tem o rádio aqui. Na versão X ele não tinha esse equipamento. Outro detalhe, o ar-condicionado ele é manual e aqui no volante a gente tem os comandos para poder interagir lá com o painel de instrumentos, porque na versão X só tem os comandos aqui naqueles botões lá no painel, mas aqui nessa versão mais completa já tinha esses itens, esse comando aqui no painel, aliás no volante, melhor dizendo, tal como o Toyota Corolla. Em termos de equipamento, a gente vai ver aqui os 4 vidros elétricos com simples toque para o motorista, trava elétrica, ar-condicionado e a direção elétrica. Tudo isso presente aqui nesse carro, assim como o limpador e desembaçador traseiro. Outro item aqui, esse descansa-braço, ele é exclusivo do carro com câmbio automático. Então, nos Etios que tinham câmbio automático, ele vem com esse descansa-braço aqui no lado do motorista. Este aqui, então, tem a caixa automática de 4 marchas, eu ainda vou falar dela mais adiante aqui. Esse aqui ainda tem piloto automático nessa alavanquinha específica, exclusiva aqui da Toyota. E mais ainda, este carro ele também tem o EcoValet. O EcoValet é um sistema em que você coloca o preço da gasolina que você colocou, que você abasteceu no tanque. Você vai inserir lá no painel e ele vai fazer os cálculos do gasto com consumo de combustível exatamente para poder te mostrar quanto que você está gastando. Além disso, ainda tem aqui porta-copos, mais um chanfro aqui de porta-objetos, 2 chanfros aqui do lado da alavanca de freio de mão, exatamente para você poder colocar algum celular e outro porta-copos aqui nessa porção traseira. Agora, tem um outro item que o Etios tem, que é muito interessante. O próprio porta-luvas tem aqui, ó, uma saidinha de ar-condicionado. Então, você tem a saída para fora aqui, mais ainda essa outra possibilidade aqui, ó, de abrir essa tampinha e o porta-luvas acaba recebendo um pouco da refrigeração do ar-condicionado. Um detalhe que você pode colocar, por exemplo, algum alimento ou um refrigerante, por exemplo, em que ele vai ter tudo isso. Além do vidro e trava elétrica, esse carro também tem o espelho retrovisor elétrico. A chave já está comigo e agora a gente vai olhar aqui atrás. No banco de trás a gente vai encontrar bastante espaço e eu já vou te mostrar, mas primeiro aqui, ó, a porta do Etios preserva aqui atrás o mesmo revestimento lá da frente. Então tem tecido, diferenciação de textura e o trinco cromado. Isso é interessante porque não perde nada em termos de acabamento. Agora, aqui atrás, o espaço desse carro é muito bom. A gente tem uma ótima movimentação de pés com um carro que está aqui programado para eu poder dirigir. Ótimo espaço entre um banco e outro, mesmo com o banco para trás, você vê que tem espaço aqui. E neste carro a gente também tem o Isofix aqui para você poder pendurar cadeirinhas de criança. Aqui está exatamente o chanfro para você inserir a cadeirinha de criança. E nesse aqui de 2017 o mesmo revestimento dos bancos dianteiros e ainda aqui o cinto de 3 pontos para o passageiro do meio. Isso é interessante porque você tem mais essa segurança aqui na porção traseira. Além disso, a gente vai ter aqui uma posição em que você senta um pouco mais alto do que o banco dianteiro, e isso é interessante, você consegue olhar naquela ideia em termos de palco. Agora, em termos de construção, esse carro aqui é muito interessante. Primeiro porque a gente tem uma suspensão traseira com eixo de torção, então a gente vai ter esse sistema aqui na traseira bastante característico, um sistema bastante tradicional. O freio traseiro ele é a tambor e o freio dianteiro ele é um freio a disco. Então a gente tem essas condições com freio, inclusive a disco ventilado aqui na porção dianteira. Outros detalhes que a gente vai encontrar aqui em termos de equipamento ficam por conta da chave desse Toyota Etios, em que eu tenho uma chave aqui que não é canivete, mas que ela tem aqui comando então para travar o carro ou para destravar o carro, e aí então ele já fica, né, com o travamento aqui liberado. Mais ainda, o bocal do tanque de combustível e o porta-malas também tem comandos internos para fazer essa abertura. A gente vai falar um pouco agora do motor, porque esse carro ele está equipado com motor 1.5. Na linha 2017, que foi a mais interessante ainda antes do facelift do Toyota Etios, a gente tinha 2 opções de motores. A gente podia ter o 1.3 e já o 1.5. 1.3 vinha na versão X, a mais de entrada aqui do Etios, que também podia ser automático, mas a gente tem aqui neste
na versão XS, o 1.5, que era já um motor mais evoluído e bem mais interessante de você possuir. Porque esse conjunto propulsor tem números interessantes. São 107 cavalos de potência no etanol e 102 na gasolina, que são atingidos a 5.600 RPM, e mais o torque de 14,4 kgfm, e ainda com etanol, e 14 kgfm quando tiver abastecido com gasolina. E aí o destaque para cá, para 2017, que é exatamente o câmbio automático, que passou a vir disponível em toda a gama do Etios. Então a gente tinha o X, o XS, o XLS e também tinha o Etios Cross nessa época, e esse câmbio automático passou a ser oferecido. Só que ele não vinha até como um opcional, ele criava isso, a gente vê lá na tabela FIP, uma outra versão. Então você pode ter o XS mecânico e você pode ter o XS automático. Então tem duas tabelas FIP para a mesma versão XS, uma para o mecânico, outra para o automático. Agora, aqui a gente tem uma caixa Aisin, só que não é uma caixa ainda do tipo CVT, como foi utilizada no Yaris de tempos recentes, agora de 2023, 2024. O Yaris já usava um CVT. Aqui ainda era uma caixa de câmbio automático real com 4 velocidades. Um câmbio de 4 marchas é o que está presente nesse Etios aqui de 2017. Se você gostou desse vídeo até aqui, a gente faz um oferecimento da Auto Trader Agência, loja de carros na cidade de Charqueadas. A Auto Trader tem boas ofertas. Você acessa o Instagram da Auto Trader para acompanhar o estoque e se interessar por alguns dos veículos, já pode fazer o contato com a equipe do Juliano. Agora a gente vai dirigir. Para a gente então arrancar aqui com o nosso Etios, gosto desses câmbios que tem trilho, então enquanto a gente se despede do Marco aqui que estava gravando, eu já vou seguir para devolver o carro, a gente já vai fazer o nosso review aqui andando. Então, primeira questão que a gente sente aqui nesse Etios é um carro já com um bom alinhamento em termos de volante, então meu nariz está aqui na reta do símbolo da Toyota, e eu tô também aqui, claro, aqui não tô na reta do painel, porque o painel está no centro, mas tô bem alinhado com comandos aqui que estão próximos, tanto o ar-condicionado quanto aqui todas as alavancas do câmbio estão bem posicionadas. Então isso é interessante porque a gente tem aqui um carro com uma condição mais bem ergonômica, né? Ainda que o painel está mais ao centro. Outro detalhe que é interessante aqui nesse Etios fica por conta da visibilidade, porque a gente tem aqui espelho retrovisor interno, em que ele vai nos mostrar todo o vidro lá na parte traseira. Os dois espelhos laterais externos aqui também conseguem nos mostrar bem o que está se passando aqui no entorno do carro. Além disso, a gente está dirigindo aqui um carro então que tem quase 90 mil quilômetros. Então é de fato um modelo que tem uma condição bem mais interessante da gente poder experimentar, né? Um carro que já está com mais rodado, né? Com mais condições. Então, por exemplo, aqui, ó, passando num buraco, olha só a suspensão. A gente já sente que tem alguns ruídos, que tem algumas questões ainda, né, que o carro precisa de um ajuste. Mas isso é inerente à quilometragem que esse carro tem, porque ainda assim eu consigo perceber aqui nesse Etios um carro com firmeza, com uma suspensão que ela é bastante consistente. E esse item é interessante da gente poder falar no carro desse aqui, exatamente por conta de toda a solidez e de toda a história que esse carro tem, da marca registrada da Toyota, em que a gente tem, olha só, um carro que consegue passar por todos os obstáculos de uma maneira adequada, um carro que vai transmitir conforto para cá, para os ocupantes, e que você vai dirigir ele de uma maneira super tranquila, de uma maneira muito adequada. Isso é interessante quando a gente pode estar experimentando um carro desse aqui, exatamente por conta de toda a engenharia que esse Toyota Etios aqui já tem e já vai nos oferecer. É um carro interessante quando a gente está conduzindo. Mais detalhes que esse carro tem fica por conta aqui, ó, da regulagem de altura do banco do motorista, em que a gente vai ter essa experiência, e também a regulagem de altura do volante. Então a gente tem aqui, ó, essa condição de poder reposicionar aqui o volante para poder colocar na melhor posição, aqui na posição mais adequada para você poder dirigir. E dirigindo, um outro aspecto que é interessante, que a gente pode ver aqui nesse carro, fica muito por conta, né, do volante que a gente tem, porque essa direção elétrica ela é progressiva, então ela vai ficando mais dura, né, vamos dizer assim, quando a gente estiver dirigindo ele, e é um carro em que você tem essa condição, né, ela vai nos passando uma firmeza maior quando estiver, então, dirigindo. Esse motor 1.5 aqui,
atende super bem o recado quando a gente precisa fazer algum tipo de retomada, quando a gente precisa conduzir ele com mais intensidade, né? Se a gente precisa fazer uma retomada, ele atende super bem. E um outro aspecto que é interessante aqui nesse Etios, fica muito por conta do próprio câmbio automático de 4 marchas que esse carro tem, com passadas muito suaves, muito tranquilas, um carro em que a gente vai conseguir andar num trânsito urbano de uma maneira muito tranquila e que você não sente a troca de marcha. Não é uma caixa CVT aqui, ele é um automático do tipo tradicional, então isso é um item interessante da gente poder pontuar aqui nesse vídeo, mas que consegue nos atender super bem quando a gente fala em termos, né, de trocas. Outro detalhe que é interessante aqui fica por conta da pega dessa direção, que melhorou muito a impressão aqui dentro do Etios em relação ao primeiro volante que esse carro teve. Esse aqui era o mesmo volante do Corolla dessa mesma época. Então a gente percebe que tem sim um carro aqui com uma condição melhor, mais evoluída em termos de acabamento. Então, ainda que a Toyota não tenha mexido, por exemplo, no acabamento externo do Etios, ela melhorou um pouco a ambientação, com bancos, com revestimentos mais interessantes, com um novo volante, com mais detalhes ali no painel, e isso melhorou a condição para cá, para os ocupantes. Isso é bastante interessante da gente poder pontuar num carro desse aqui. É um motor 1.5, então, de 4 cilindros, como a gente já comentou ali fora, um motor dual VVTi. Esse motor, ele tem, então, uma variação na abertura das válvulas, tanto de admissão quanto no escape, então a gente consegue fazer essa operação. Numa tocada mais leve, ele vai abrir a válvula por menos tempo, numa tocada mais forte, ele vai abrir por mais tempo, e injetando mais ou menos combustível e se adaptando muito à questão de usabilidade do carro. Esses detalhes são interessantes da gente poder comentar no Etios, exatamente por conta da condição que ele tem de poder ser econômico e de atender quando é necessário, de um desempenho maior, né, quando a gente precisa rodar com esse carro com mais intensidade. Esse aspecto faz desse carro também ser bastante resistente por toda a engenharia Toyota que a gente tem aqui. E nessa versão com motor 1.5, que é melhor do que o motor 1.3, né, melhor no sentido de ter um pouco mais de potência, né, porque aqui a gente já vai ter um pouquinho mais de 100 cavalos aí em termos de desempenho. Isso melhora no uso diário, melhora para a gente subir uma serra, por exemplo, para poder rodar com esse carro, é uma margenzinha um pouco maior que a gente vai ter. São os dois motores, claro, com 4 cilindros. Dirigir um Etios é um pouco como o Marco vai comentar depois lá no nosso vídeo de impressões. Esse aqui é o review completo, tem também o vídeo de impressões aqui no canal. É algo que a gente primeiro estranha pelo fato do painel estar ali ao centro e não estar aqui na reta do motorista, dele ter só um limpador de para-brisa, então isso é um outro detalhe, né, que no início causa esse estranhamento, mas que depois, aos poucos, a gente vai entendendo ele, dominando, conhecendo um pouco mais o carro e aí percebendo um pouco mais, né, da situação em que o carro vai nos oferecer. Então isso é algo interessante, faz do carro algo mais peculiar, vamos dizer assim, né? E a gente consegue entender ele melhor, a gente consegue conduzir melhor com ele. Dito isso, esse carro aqui, ele chega a fazer ótimas médias de consumo, a gente passa para 17, 18 km com litro na rodovia, mesmo com câmbio automático, isso é interessante da gente poder analisar. Dentro da cidade a gente vai ter uma média de 12,5 km com litro, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui com ele. E tem aqui um carro com ar-condicionado, direção assistida, os vidros elétricos, espelhos elétricos e o próprio câmbio automático, que é a atual preferência em termos de mercado. A gente vai para a conclusão agora. Em tempos de carro cheio de sistemas mais eletrônicos, em tempos de carros com detalhes que são mais sensíveis, um Toyota Etios é sempre uma boa compra, especialmente quando você não quer ter dor de cabeça. E mesmo que, como esse carro aqui, você precisa ainda investir um pouco para melhorar a suspensão, para poder fazer uma higienização interna, você ainda assim tem um bom companheiro, porque o coração dele, o motor e o câmbio, não vão dar problema e em uma manutenção mínima, talvez corretiva para uma troca de velas, para trocar os cabos, para uma injeção eletrônica, uma limpeza e uma injeção eletrônica, por exemplo, já será o suficiente para você ter um carro confiável por muito tempo. E a prova de que esse Etios é de fato um carro confiável está aqui. Um carro com quase 100 mil quilômetros, que mesmo que tenha andado na mão de um dono que fez um uso, e um uso real desse carro, talvez sem um zelo maior, como alguns proprietários têm, ainda assim a gente tem um carro bastante interessante. E é por conta disso que a fama do Etios se justifica. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva. A gente tem teste,
a gente tem as nossas impressões e também os nossos podcasts. Se inscreva aqui no canal e a gente agradece também a Auto Trader Agência, loja de carros lá da cidade de Charqueadas, mas o estoque completo lá da Auto Trader você encontra no Instagram, que tem várias ofertas por lá. Tchau e até um próximo conteúdo.